Então vamos lá. Hoje é a live hashtag 001, a primeira das 100 lives que eu estou montando como conteúdo rico e cheio de coisas para contribuir com a maternidade de todas as mulheres que anseiam ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, né? Então hoje a gente vai começar com um assunto que eu gosto pouco, tá? Que é desenvolvimento emocional. Há muitos anos, isso é uma coisa que vem sendo um incômodo na minha vida. E há mais de 10 anos atrás, quando eu ouvi falar em neurociência, isso foi uma coisa que instigou em mim muita curiosidade. E aí eu fui tendo acesso a esse conhecimento, pude estudar um pouco, estou me aprofundando dentro da neurociência. E não só como estudo, mas como uma base para viver melhor. Se a gente não sabe trabalhar as nossas emoções, né, controlar esse ímpeto do nosso temperamento, realmente fica difícil lidar com as situações, com as circunstâncias da vida. E principalmente depois que chegam os filhos, né? Porque nada mais intenso para tirar esse nosso chão, essa nossa instabilidade, do que lidar com outro ser que tem a sua individualidade, as suas particularidades e que precisa ser ensinado. Esse é o nosso papel, é servir a essa pessoa, que são os nossos filhos, de uma forma que possamos instruí-los no melhor caminho, né? No caminho que leve eles para também se desenvolverem dentro da plenitude, dentro desse controle emocional. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é o desenvolvimento emocional dentro dessa primeira etapa da vida, né? Do 0 até os 24 meses. E aí, eu trouxe para vocês um conceito meu, bem sucinto, do que significa o desenvolvimento emocional. E esse conceito é para trazer clareza mesmo dessa importância. Porque quando o neném nasce, nossa primeira preocupação são as primeiras dores, né? Então, o amamentar às vezes é muito difícil e tem a privação do sono, porque esse bebê precisa ser, especialmente ali enquanto recém-nascido, ser amamentado com mais frequência, e aí ele vai despertar nos horários da noite em que você gostaria muito de ter o seu descanso contínuo. Então, tudo isso move em nós, junto com os hormônios que estão ali tentando voltar ao normal no puerpério, uma instabilidade emocional. E exatamente no momento em que o bebê nasce, ele precisa ser ensinado não só a dormir, comer, a se relacionar com o mundo. Dentro desse se relacionar com o mundo, vem o desenvolvimento emocional. Então, nessa conversa que eu estou tendo com vocês lá no Engenho Materno, desde o início de dezembro, trazendo à luz para a importância de desenvolver essa capacidade no nosso bebê, não tem como não partir da mãe. Porque, essencialmente, é ela que cuida desse bebê. O bebê só necessita dela no início da vida, para tudo. Então, através da nossa postura, do nosso equilíbrio emocional, da busca por esse sentido de entender o que acontece nas circunstâncias, o porquê desse momento, qual é a real necessidade dessa criança, quem é essa criança, o que ela realmente precisa de mim e como eu posso me colocar à disposição, eu consigo encontrar respostas para que eu me equilibre no momento em que tudo parece que está desmoronando, que o cansaço está demais, que a fadiga está demais, que eu não me entendo mais como mulher, que o meu casamento está passando por uma turbulência, que tudo isso vai passar a partir do momento que eu assumo o meu autocontrole. O desenvolvimento emocional, ele não é uma coisa que vai acontecer na primeira infância e pronto, acabou, vou ser uma pessoa pleníssima para o resto da vida. Não, vai ser assim. Você pode ter 60 anos, 80 anos, você ainda está construindo este equilíbrio. Por quê? As situações mudam,
as circunstâncias mudam, as gerações mudam, você muda a cada instante. Então, a pessoa que eu sou hoje, por tudo que eu vivo agora, por tudo que as pessoas dependem de mim, nesse momento me faz agir de uma forma que envolve todo o meu emocional, esse meu sentir o mundo. Mas daqui 10 anos, quando os meus filhos não forem mais bebês e as necessidades forem outras, eu vou necessitar desenvolver outras habilidades que correspondam àquele momento da vida. Então, com a criança, com os bebês, é da mesma forma. Porém, com eles ainda não têm uma narrativa construída. Eles estão iniciando a vida. E aí eles vão se pautar especialmente no referencial da mãe e do pai. Então, qual é o conceito de desenvolvimento emocional que eu quero trazer como clareza para vocês? Que ele é uma construção. O que é uma construção? É algo que leva tempo. Para construir uma casa, eu não consigo construir uma casa com um mês, né? Para que ela seja realmente uma casa habitável, confortável, segura, levam meses. E antes disso, tem todo um planejamento, uma estruturação para que essa casa ela se firme. Então, da mesma forma, é o desenvolvimento emocional. O desenvolvimento emocional é uma construção que precisa ter a sua base consolidada de uma forma forte, que sustente o peso da vida na infância. E é muito interessante o que eu vou trazer para vocês, porque a gente vai poder entender um pouquinho do que aconteceu na nossa infância, que muitas vezes foi o gerador de uma instabilidade, de a falta de algo que nós percebemos hoje enquanto mulheres adultas, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Então, o desenvolvimento emocional é essa construção que leva um tempo, né? E aí, como eu disse para vocês, é uma construção que vai levar o resto da vida e de controle dos nossos comportamentos. Esses comportamentos, essencialmente, na primeira infância e ali nos primeiros anos de vida, é gerada pelo temperamento e pelo ambiente, as relações que essa criança tem com as pessoas à sua volta, com a atmosfera do seu lar, né? Com os grupos que ela convive, com essas pessoas que fazem parte da sua vida, assim como as estruturas físicas. Então, vamos pensar no bebê, né? O bebezinho, para que ele exista, qualquer pessoa, todas as pessoas, para que elas existam, elas precisam de uma pré-condição. Qual é essa pré-condição que dentro das 12 camadas da personalidade nós temos ali como a primeira camada essencial? A vida. Para que exista vida, precisa ter um corpo. Então, eu estou com 26 semanas de gestação. Meu bebezinho aqui, desde a concepção, começou a ser formado ali um corpo. Para que neste corpo habitasse a vida. E nessa vida que está sendo gerada, ele está recebendo ali tudo que é hereditário, né? Tudo que é meu, da minha herança hereditária, da herança hereditária do pai dele. Ele recebe um temperamento, que é algo imutável, não dá para fazer transplante. Se você tem curiosidade, eu falei um pouco e vou trazer ainda mais a fundo esse conteúdo dos temperamentos aqui no Engenho Materno. Mas já tem uma live lá no Instagram sobre os temperamentos dos bebês. Então, isso é uma forma como nós sentimos o mundo através dos sentidos e nós colocamos para fora as emoções, né? E nós sabemos que existem 4 tipos de temperamentos. Existem aportes que nos levam a tender ou para a secura ou para a humildade. Enfim, não vou aprofundar no assunto de temperamentos hoje, mas é importante porque a capacidade emocional, especialmente na primeira infância, é muito óbvio você conseguir compreender qual é essa essência mineral do nosso ser.
Porque a criança ela ainda não tem os filtrozinhos, sabe? Ela ainda está aprendendo esses ajustes emocionais. Então, ela vai agir de forma intensa, né? Quem é reativo, né, os temperamentos reativos, vão ser aquelas crianças mais difíceis para os pais na questão do trato, porque elas são impulsivas, elas se impõem mais, né? Elas choram mais, elas são mais para fora. E tem aquelas que são mais introspectivas, que também requerem ali um tratar diferente. Então, entender essa esfera, essa camada, a constituição dessa segunda camada, é importante para a gente ter um tratar diferenciado conforme os filhos, porque nós não somos pessoas iguais, então nós necessitamos de coisas diferentes e de estratégias de ensino diferentes conforme o nosso temperamento. E também esse corpo ele recebe aquilo que é o pulsional, né? A nossa alma e o nosso espírito que nos liga a Deus. E aí eu respondi nos stories uma pergunta sobre a questão da desobediência, né? E ali eu citei a questão do governo. Ao final dessa live eu vou citar sobre a questão do governo, porque nenhum conhecimento debaixo do governo do nosso Deus pode ser algo que realmente nos leve para o caminho do bem, aquilo que realmente nos forme e nos forge enquanto aquilo que Ele nos projetou para ser. Então, por isso, nós precisamos entender essa constituição. Então, esse bebezinho, ele já nasceu completo. Agora, ele vai se desenvolver e dentro de todas as esferas do desenvolvimento cognitivo, motor, físico, tem a parte do desenvolvimento emocional, que é a forma como, através dos sentidos, ele absorve o mundo e ele vai interagir com o mundo. E aí, nós pais? Como é que fica, gente? Então, é nosso dever, nós somos os responsáveis pelo ensino dos ajustes emocionais dos nossos filhos. Por quê? Porque a criança ela é incapaz de iniciar esses ajustes sem partir de um referencial. Hoje, enquanto eu pensava nessa live, de como eu ia trazer essa primeira live para vocês, eu lembrei de uma situação. É uma situação que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, é uma realidade, não só no nosso país, mas de famílias que sofrem com alcoolismo. Na minha infância, eu vivi muito próximo de uma família em que o pai era alcoólatra. E hoje, com uma visão mais madura, eu consigo avaliar toda aquela situação. Então, como que esse referencial influencia na formação do desenvolvimento emocional dessa criança? Porque ele não serve como um referencial positivo, certo? Então, ou a criança vai tender a repetir os mesmos erros, ou ela vai tender a solucionar esses erros que não são delas, partindo a tomar conta de algo que não é sobre a sua própria vida. Então, são formas de se comportar frente aos referenciais que nós temos. Então, quanto mais estruturada uma família é, mais essa criança tem a chance de ter um bom referencial. Mas isso requer dos pais essa análise. Bom, eu, enquanto adulto, eu tenho dificuldades em resolver certas áreas da minha vida. Então, eu preciso me avaliar para que eu consiga superá-las e então ser um referencial para o meu filho. Nós nunca seremos perfeitas, tá? Eu não estou pregando perfeição aqui, não. Até porque esse ajuste emocional, como eu disse para vocês, isso vai levar a vida toda, conforme as mudanças, as circunstâncias que nós vamos vivendo. Porém, é preciso sim pensar no nosso papel enquanto referencial, especialmente nos primeiros anos de vida, porque lá na adolescência, que é uma etapa totalmente diferente e muito mais complexa para esse ser, como foi para todos nós, essa criança, ela busca referenciais não mais nos pais,
E aí, quando se foi construído na primeira infância uma base forte de referencial, o nosso filho vai ter como se posicionar frente às outras interferências que vão ser feitas na construção da narrativa da vida dele. E aí, então, como que os pais devem proceder? Que é esse ajuste emocional? Bom, fazendo as correções comportamentais que sejam progressivas, ou seja, os 12 primeiros anos de vida, dos 12 primeiros meses de vida, eu vou ali, usando das ferramentas que eu vou falar para vocês, já ajustando e principalmente conhecendo quem é essa pessoa. E eu nunca posso me pautar assim, e a gente faz isso, nós fazemos isso. Nossa, mas isso aí lembra o pai dele, não, isso daí lembra o avô dele. Mas esse comportamento aí, igualzinho quando você era criança, geralmente os avós falam, igualzinho você como era criança. A minha mãe fala bem assim, que o Benjamin é a versão 3.0 do meu comportamento na infância, porque ele é também uma criança reativa. E aí o que acontece? Nós vamos então trabalhando esses ajustes conforme a criança vai crescendo e nós vamos percebendo essas necessidades. Porém, quando já existe uma organização, e aí sem ordem é impossível prosperar, né? Então essa ordem tem que vir ali da base, desde o nascimento, para seguir. Nós percebemos que na fase dos 2 anos, onde se encontra, né, esse período de birras, dessa manifestação da criança sobre o mundo de uma forma muito mais intensa e que traz uma problemática para a família mesmo, de enfrentamento com os pais, de não saber muito como agir, você percebe uma suavidade maior, porque em primeiro lugar você já conhece essa criança. Mesmo que ele vai revelando capacidades conforme ele vai crescendo, mas você já sabe, você já vai percebendo que essência é essa para que você possa fazer as correções. Ninguém pode corrigir os nossos filhos melhor do que nós, porque nós conhecemos eles na intimidade, na fonte, na base. E eles nos foram dados pelo próprio Criador para que eles recebessem essas correções que os levassem no caminho, não fora do caminho. Não delegando esse ensino que é nosso, dos ajustes emocionais, a outras pessoas, a escola cuidadora, a avó, a tia, a não sei quem. É nosso dever. Os filhos não são nossos, mas é nosso dever ser o governo deles. Então, enquanto essa criança ela vai adquirindo essa capacidade de autocontrole, e sim, a partir dos 18 meses de vida, essa criança já tem noções de como se controlar, de como se acalmar, e ela vai aperfeiçoando isso. Igual andar de bicicleta, sabe? A gente sobe na bicicleta, acha estranho, acha incômodo aquilo, não tem muito equilíbrio, mas aí a gente vai adquirindo capacidades, isso leva tempo até que a gente sai andando de bicicleta maravilhosamente e desfrutando disso. A mesma coisa com todas as etapas de ensino, com todos os objetivos de ensino, é assim. E mais ainda no desenvolvimento emocional, porque parte dos pais, até que eles consigam fazer por eles mesmos e dar sequência em todas as circunstâncias da vida, ao longo da vida. Eu tenho 33 anos. 33 anos. Eu estou aprendendo a ter controle sobre o meu ímpeto, que muitas vezes me atrapalhou em diversas circunstâncias e oportunidades da vida, agora. Quando a gente tem clareza disso, a gente já consegue dar uma base para que o nosso filho ele não demore tanto. Para muitas vezes construir aquilo que vai trazer só o bem-estar para a própria vida. E aí, como fazer esses ajustes emocionais? Ó, o segredinho. 3 palavrinhas mágicas, hein? Vamos lá. Serve para os bebês e serve para os adultos também, ok? Rotina. Ó, não é novidade aqui no Engenho Materno. Rotina. Nada
ensina melhor do que a ordem. E a ordem se dá com uma rotina estruturada, não uma rotina simples qualquer. Limites e disciplina. 3 palavrinhas mágicas para fazer os ajustes emocionais acontecerem e essa criança se desenvolver dentro da plenitude, de uma forma equilibrada. E vocês também, os pais, conseguirem se manter estruturados para serem os referenciais dessa criança. Então, vamos lá, por partes. Rotina. Rotina traz previsibilidade para essa criança. Então, a rotina traz, consequentemente, um ambiente mais ordenado e mais calmo. Por quê? Conforme vai se repetindo, rotina é isso, ó, repetição das mesmas atividades que levam a um resultado. Então, conforme essa criança ela vai percebendo o mundo dessa forma organizada e estruturada com um objetivo de ensino, ela então se mantém mais calma, mesmo quando precisa sair da rotina, porque só sai da rotina quem tem rotina. Então, uma criança que nunca vive ordem, uma organização do dia, que durante a semana, em muitos dias, acontecem muitas coisas diferentes para ela, difícil para essa criança se situar no mundo. Então, a criança ela precisa dessa ordem, essa ordem, especialmente para a construção de bons hábitos, precisa ser através de uma rotina estruturada. Limites. Os pais modernos, né, essa nossa geração de 50 anos para cá, tem muita dificuldade em entender o que é limite, né, e estabelecer esses limites. E tudo porque esse governo está meio que perdido, né? Quem é que manda nessa casa? Essa criança, ela deveria estar aprendendo com referenciais e ela está mandando nesses pais, né? Ou senão, os pais estão tão perdidos emocionalmente que não conseguem estabelecer limites claros. As crianças, elas não precisam ser mandadas, sabe? Assim, faça isso, não. Não, ela vai aprender com o seu modelo, com o seu fazer junto a ela. Inicialmente, com o recém-nascido, fazer por ele, depois dando condição para que ele se torne um menino, um bebê independente, né? E para que isso aconteça de uma forma eficiente para esse bebê, precisa ter limites muito bem estabelecidos. É engraçado que o bebezinho, quando ele começa a engatinhar, né, ele começa a ter mais mobilidade, ele começa a se apoiar nos móveis e querer andar, né? Ele começa, então, nesses 12 primeiros de vida, ter curiosidade. Nada mais natural, nada mais saudável do que um bebê curioso. Os bebês, eles devem ser curiosos. Isso é a essência deles. Os 12 primeiros meses de vida é para isso, é para conhecer o mundo e as suas próprias capacidades. Então, esse bebê tá ali, né? E você não quer que tira as vasilhas de dentro do armário, né? Que abra a gaveta e bagunce, né? E os brinquedos em desordem e fica com aquele medo o tempo todo, alerta, porque o menino não pode acontecer de enfiar um brinquedo dentro de uma tomada e tudo mais. Ok, ninguém vai deixar rolê também não, porque ele precisa entender ordem, né? Limites. Só que você precisa ser o referencial de comportamento para ensiná-lo os limites. Então, o que é, dentro do curso que eu vou oferecer o ano que vem, vai ter um módulo especial para entender o funcionamento do lar e como acolher essa criança. Mas eu vou citar algumas coisas aqui para vocês. Então, é como a casa dos 3 porquinhos, sabe? Cada um tinha uma forma de governar sua própria casa. E a casa mais estruturada foi aquela que o lobo não conseguiu derrubar de forma nenhuma. Porque cada coisa tinha o seu lugar. Então, nessa exploração do mundo de forma curiosa e saudável do bebê, o bebê precisa, através dos pais, entenderem que cada coisa tem o seu lugar. Então, ele vai explorando e você vai conversando e vai direcionando. Permita que ele tira, mas depois vamos colocar juntos. Separar um espaço para ele,
porque ele também pertence a essa casa. E como todos na casa, têm as suas coisas, e as coisas precisam ser respeitadas. Então a gente vai ensinando essa criança limites sem limitá-la, porque isso é diferente. Eu gosto de citar uma expressão que eu já usei muito isso, que às vezes você tá tão sobrecarregada, tão estressada, tão, sabe, que é como se esticasse assim um elástico. Aí o elástico ele tem nessa capacidade de ir, mas aí eu não dá mais, sabe? Já tô no meu limite, Se a gente for pensar isso com uma criança, o potencial dela vai muito além do que o nosso, porque ela ainda não foi limitada, ela ainda não foi podada. Então, sem impedir que essa criança desfrute desse potencial de curiosidade e descoberta que é essencial para o seu desenvolvimento, como eu desenvolvo limites sem limitar o meu bebê, né? E sem criar uma situação para ele que, na verdade, parta das minhas frustrações, dos meus medos, dos meus anseios, do meu cansaço, da minha falta de paciência. Fiz o aniversáriozinho do Benjamin esse final de semana, e aí uma pessoa virou para mim e falou bem assim: que legal, né, que você tá grávida de novo, tudo mal, mas eu só quis um filho porque eu não tenho paciência para criança. Essa é uma frase, assim, que a gente ouve com muita frequência, né? E cada um escolhe o modelo de família que quer para si, um filho, 7 filhos, enfim. Porém, a questão é, eu não tenho paciência. Paciência é uma virtude. Se você não tem, e se você deseja ter filhos, ou se você teve um filho sem que houvesse ali um planejamento, você agora precisa desenvolver essa virtude. Não é uma questão mais de querer, sabe? Você deve. Então, isso, o maternar, essa maternidade, essa paternidade, ela parte da nossa responsabilidade com o outro. Eu não vou fazer mais agora só o que eu quero. Eu vou fazer essencialmente o que eu preciso. Porque agora eu sou uma mulher madura com uma família, né? Eu sou um homem maduro com uma família e eu tenho uma responsabilidade da educação dos meus filhos, e dentro da educação dos meus filhos eu devo a ele o ensino dos ajustes emocionais, que vão partir da rotina, dos limites bem estabelecidos, claros para as crianças e bem direcionados no sentido de fazer junto a eles, e a disciplina, né? A disciplina é algo que se perdeu e muitos pais delegaram isso à escola. Vou contar rapidinho uma experiência. Logo que eu me efetivei na prefeitura de Vitória, eu peguei uma turma com um perfil muito difícil. Eram crianças muito espertas, mas a turma tinha um governo, sabe? Era o grupo maior da escola, de 5 para 6 anos, né, o que vai para o ensino fundamental, mas era uma turma que tinha um governo, e o governo não era um adulto até então. Então, quando eu cheguei, eu coloquei ordem na turma. E uma das crianças, que era o tal governo das turmas, veio de embate, o que é natural. Se tiver professor aqui na live me assistindo, sabe muito bem do que eu estou falando, quando uma criança quer enfrentar o adulto, porque em casa ela também tem um governo, então ela vem para esse enfrentamento. E aí eu fui conduzindo essa criança de uma forma a entender que o meu governo sobre a turma era o que deveria ter sido sempre, e que isso traria para ela segurança. Todas as crianças, desde o nascimento, o maior anseio delas é por segurança, é por se sentirem seguras. Quando elas percebem que um adulto não consegue conduzir de uma forma que dê base para elas esse desenvolvimento, elas se sentem perdidas. E conforme o temperamento, elas tendem a ser dominantes sobre esse adulto. Então, com o passar do tempo, essa criança foi, então, relaxando, se tornando mais acessível, e a turma foi entrando na ordem como deveria funcionar o governo.
E o meu enfrentamento agora era com a mãe, porque me olhava enciumada, porque eu tinha conseguido equilibrar o comportamento dessa menina que até então só tinha trazido dificuldades para ela própria, porque tipo, era decorrente ser chamada na escola para falar, ó, fulana fez isso. E a gente está falando de uma criança com 5 anos. Então, essa construção dos ajustes emocionais dessa criança não aconteceram da forma como deveriam para que ela tivesse um comportamento adequado conforme o meio em que ela se relacionasse. Não é que a gente vai, então, robotizar crianças para que elas se comportem todas iguais, sejam aqueles anjos de candura. E não existe nada mais lindo e que eu falo muito aqui no Engenho Materno do que o respeito à individualidade. Deus não nos fez igual. Deus nos fez diferentes. E essa riqueza que é a nossa diferença é que dá beleza à vida. Porém, isso não justifica eu ser mal educada. E quando eu me refiro a uma criança mal educada, é uma criança que não foi disciplinada, não entendeu os limites e não vive dentro de uma rotina governada pelos pais. E aí, quando ela vai para a escola, ela não consegue respeitar o governo da escola. Quando ela vai para a igreja, ela não consegue respeitar o governo da igreja. E aí, quando ela se torna um adulto, ela se torna um adulto que não se encaixa. Não se encaixa porque ela não consegue respeitar. Ela é sempre, tudo parte dela. Ela é o centro, ela é. Entende? Então, vamos lá. Prosseguindo, porque senão eu vou só aprofundando e a gente vai ter muito tempo para discutir sobre isso. Desenvolvimento emocional é algo que precisa ser realmente destrinchado para que a gente consiga, então, evoluir enquanto ser. O que acontece do 0 aos 12 meses de vida? Essa fase de descoberta do bebê, desenvolvimento das suas capacidades. É dentro desse espaço de tempo que ele vai rolar, engatinhar, andar, ele vai balbuciar com mais intensidade, ele vai olhar para o seu rosto e ele vai querer corresponder às suas expressões, ele vai se comportar de uma forma buscando em você o referencial de qual é a reação que eu recebi da minha mãe. Foi positiva? Foi de desagrado? Eu consegui chamar a atenção dela ou do meu pai? De que formas? E ele vai absorvendo. E eu sempre falo nas consultorias o seguinte: a partir dos 9 meses, este bebê te conhece melhor do que você mesmo. E aí, você precisa conhecer ele tão bem quanto, para que você consiga conduzi-lo nesses ajustes emocionais. Dos 12 aos 24 meses, para alguns bebês mais cedo, né, ali entre os 14 e 16 meses, outros um pouquinho mais tarde, essa criança vai se posicionar no mundo. Então, meu bebê fez 24 meses, né, ele fez os 2 aninhos dele. Desde os 16 meses, ele começou a se posicionar. Tanto é que agora que a oralidade dele está muito mais desenvolvida, ele fala, eu quero, é meu. Porque ele sabe. E ele testa. E aí, conhecendo esse temperamento reativo dele, eu tenho trabalhado os ajustes emocionais para que, quando aconteça essa explosão de frustração com aquilo que ele sentiu através do viver o mundo, viver as circunstâncias, ele, mesmo que exploda, lembra lá daquele esqueminha que eu coloquei no post de ontem, ele volte ao controle com independência. E é lógico que isso não vai acontecer de um dia para a noite e que isso é uma construção conjunta com você. Então, a gente ensina essa criança a respirar, a gente permite com que ele extravase isso de uma forma segura, esses sentimentos, conforme a situação de frustração que ele viveu. E aí ele volte
ao equilíbrio. E é como hábito, né? Quanto mais você exercita, mais isso se torna seu. Então, quanto mais eu faço a minha criança, o meu bebê, voltar ao estado do equilíbrio, mais ele toma isso como seu, e aí ele vai voltando sozinho. Uma criança que ela não recebe essa orientação nos primeiros anos de vida, quando chega lá pelos 4, 6 anos, é uma criança totalmente desajustada. E a culpa é dela? Não é dela. Eu percebo muito, ouço isso com muita frequência, de pais com bebês de menos de 24 meses brigando com as crianças, no sentido como se essa criança ela está fazendo isso porque é contra mim. Ela é meu inimigo. Ela está fazendo isso para me provocar. Sabe? Quem é o adulto? Quem é o maduro dessa relação? Que deveria ter um comportamento de ajuste emocional para guiar essa criança. Porque ela vai te testar, sim. Os bebês, eles têm potencial de manipulação, sim, quando você permite. Quando elas estão debaixo de um governo em que elas podem confiar, que sabe para onde direcioná-las, elas vão, sim, testar isso natural, super saudável, inteligente da parte delas, porém, ela vai saber que ela deve obediência e respeito a vocês. E aí, né, nessa modernidade, né, dessas novas gerações, foi nos ensinado que a partir do momento em que encontrarmos a felicidade, seremos felizes para sempre. Não é assim que os contos de fadas falam? Só que a felicidade ela é um sentimento que ele é uma conquista diária. Ninguém é feliz para sempre, né? Durante um dia, principalmente se você que está me ouvindo é mulher, né? Os homens conseguem ser um pouco mais estáveis, mas nós, né? A gente tem essa tendência a ser mais emocional, mais sentimental. Não é toda hora que você está feliz, né? Então você precisa buscar por isso. E da mesma forma, conduzindo os ajustes emocionais, a gente vai ensinando essa criança a buscar pela felicidade e tê-la como uma conquista diária. Por isso, nós precisamos oferecer ao nosso bebê ferramentas para eles lidarem com as situações do cotidiano, como tédio, né? Tem criança que explode, que fica nervosa, tem bebezinho que chora, porque ele está entediado, ele ficou no mesmo tapete, com os mesmos brinquedos, ou em frente à bendita da televisão, assistindo aqueles desenhozinhos, ele está entediado, né? O corpo dele pede para se desenvolver em um ambiente com mais amplitude, né? Ele passa por momentos de raiva também, por medo. Lá na live sobre os temperamentos eu falo sobre as emoções primárias. Vai ter um momento especial aqui para falarmos mais a fundo sobre essas emoções geradoras. Então, o ajuste emocional, olha que interessante isso. Ele reforça a ligação entre pais e filhos, porque cria um relacionamento de confiança. Tudo que o bebê quer sentir é segurança, é confiar nas pessoas que conduzem ele, né? Por isso que lá na educação do sono, a gente nunca deve deixar o bebê chorar. Chorar nunca vai ensinar um bebê a dormir, jamais. Pelo contrário, essa criança ela vai sentir insegurança. Eu não posso confiar nessas pessoas porque elas me abandonaram, elas me deixaram chorando. O processo do ensino do sono é guiar esse bebê no sentido dele sentir confiança. Ok, vai chegar um momento em que você vai chegar no quarto e vai falar assim: boa noite, meu bebê, dorme com Deus, fique tranquilo. Amanhã nós vamos nos ver novamente. É sempre através dessa forma de guiar essa criança. E isso só se dá através de um relacionamento onde a base seja a confiança. O ajuste emocional, ele é a mesma coisa que a gente vai falando assim, o comportamento adequado.
certo? Então, vamos lá. A gente vai levar uma criança na igreja, ok? Levamos nosso bebezinho ao culto ali, ele é muito novinho, tem poucos meses. Esse bebezinho, ele tem o comportamento que se espera de uma pessoa que vai à igreja? Lógico que não. Na hora que ele tiver vontade de chorar, ele vai chorar. Na hora que ele quiser mamar, ele vai mamar. Né? A gente não vai esperar um comportamento de chegar na igreja, ficar ali silêncio e oração, como os outros adultos deveriam se comportar dentro da igreja. Lógico que não. Isso, como eu disse, é um processo de construção. E essa construção, esse ajuste emocional, ele vai levar essa criança a ter um comportamento adequado, seja em qualquer ambiente, em casa, na escolinha, no parquinho, na igreja, enfim. Mas essa construção também deve ser guiada pelo ensino. E o que ensinar então, para que ocorra os ajustes emocionais? A criança se acalmar sozinha. E esse está no topo daquilo que eu quero falar para vocês como o nosso objetivo de ensino, porque essa construção precisa ser desde o nascimento. Ensinar o bebê a se acalmar sozinho é desde o nascimento. E aí, se a gente for falar só sobre esse assunto aqui, dá uma live inteira, né? Porque aí vão entrar por que construímos associações, porque existe um apego, a mãe ser o acessório dessa criança se acalmar, por que não evoluir gradualmente, levando essa criança a ter essa independência, a se acalmar. Porque você imagine, seu filho, 14 anos, surgiu uma oportunidade de um estágio no banco para ele. Que maravilha, hein? 14 anos, vai lá ter sua primeira experiência profissional num renomado banco. Chegando lá, nas primeiras semanas, ele passa por uma situação frustrante. E a mamãezinha não tá lá para acalmar ele, gente. Que coisa, né? O reflexo da falta de ajustes emocionais vai ser pro resto da vida. Então, partindo das necessidades primárias do meu bebezinho, eu vou ensinando ele a se acalmar para aquilo que é muito mais complexo ao longo da vida. Entendem? Outra coisa que devemos ensinar dentro dos ajustes emocionais, ouvir orientações. As crianças hoje têm dificuldades com manter a atenção focada, né? O foco na atenção, principalmente nas orientações dadas para os pais, porque geralmente elas estão com eletrônicos, né? O pai age com agressividade, não consegue acolher essa criança, trazer ele para si para passar orientações. As orientações não são claras, as orientações para bebês precisam ser muito claras, muito objetivas, numa linguagem que acolha essa criança. Então, ensinar a ouvir orientações. Foi engraçado que as crianças estavam no pula-pula, eram 4 meninos, de 2 a 5 anos, no aniversário do Benjamin esse final de semana. E aí, Benjamin chegava a escorrer suor nele. Aí eu peguei 1 litro de água, os copinhos, e levei para dar água para ele. Eles estavam todos pulando. Criança ia querer parar para beber água? Lógico que não. Então, eu dei um comando, uma orientação a todos. Todos vieram, sentaram, beberam a água e continuaram a brincar. Todas as crianças. Os homens que estavam em volta até ficaram admirados. Falaram, como é que você conseguiu isso sem gritar? Porque existe uma forma de comunicar com essas crianças. E é com amor, e é com clareza, porque nós, quando estamos seguros daquilo que vamos orientar essa criança, conseguimos passar isso de uma forma muito mais aceitável para essa criança. Então, fazer a transição de uma atividade para outra, sem criar tanto estresse para esse bebê, também é algo que precisamos ensinar, principalmente quando ele começa a engatinhar ali, que ele se envolve com muitas outras coisas que são do interesse dele. Então, às vezes a janela do sono já está ali, já está cansado, já deu os primeiros sinais de sono.
e você precisa fazer a transição, então, para o relaxamento, para levá-lo para a soneca. Como você vai ensinar essa transição para que isso ocorra de uma forma que ele possa ir de um estado emocional, ou seja, né, do estímulo, da felicidade, da empolgação, ou se não já está mais cansadinho e demonstrou um pouco mais de irritabilidade, para o relaxamento. Outra coisa, distinguir aquilo que são ações boas e más. Nós vamos conduzindo também essa criança a entender que isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas o porquê? Falar para essa criança como ela se sente, já que ela ainda não consegue expressar verbalmente o que ela está sentindo. Então, o bebezinho estava lá e aí ele se machucou. Você então tá sentindo dor, meu bebê? Vai passar e você ir conduzindo esse estado dessa criança. E também não privá-lo dos seus próprios sentimentos. Muitas vezes a gente reage de forma impulsiva com o bebê e ele não tem nada a ver com isso, o problema é nosso mesmo. Mas aí você precisa comunicar também. Agora a mamãe não está se sentindo muito bem, né? E conduzindo essa criança a entender que não é só os sentimentos dela. Existe uma interação com o sentir do outro também. Então nós vamos conduzindo esses ajustes emocionais. E aí, para finalizar essa nossa primeira conversa de hoje, que vai dar muito pano para manga, e uma manga muito gostosa, porque são muitas coisas que nós precisamos conversar ainda. Eu quero fechar com uma mensagem que está no Manual da Vida, né, a nossa Bíblia, que fala sobre os filhos debaixo do governo. Então, os nossos filhos, eles devem estar debaixo do nosso governo, e nós estamos debaixo do governo do nosso Criador. E ali em Provérbios 23, do versículo 10 ao 16, é muito interessante e algo que a gente precisa aprofundar, cada um dentro daquilo que sentir como necessário à sua vida sobre essa mensagem. Então, ele fala assim: não removas os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. É interessante quando ele fala os limites antigos, porque o que é certo e o que é bom não é uma novidade, a gente não está criando isso. Isso já existe. Quando a gente fala de ensina o menino no caminho, esse caminho ele direciona para essas coisas, e essas coisas nos levam ao nosso Criador, a buscar pelo que é eterno. Porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Por isso estamos aqui, buscando por conhecimento. Não retires a disciplina da criança, ou seja, não deixe ela ficar sem governo, pois se a fustigares com a vara, nem por isso ela morrerá. Tomando aqui a palavra vara, a vara indica uma direção, né? Mesmo que aqui ele use o verbo fustigar, né, que significa também bater com a vara, né, açoitar, mas também no sentido figurado significa admoestar alguém, né, os nossos filhos, por uma coisa que não é correta, né, um modo de pensar, um modo de agir. Então, nós já recebemos essa orientação. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Então, não é partir somente da agressão. Repare que corrigir com a vara é algo que, se necessário, é usado em último caso, porque a primeira instrução que o nosso filho deve receber é essa orientação, é essa direção.
Meu filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Então é isso que ele espera de nós, é isso que os nossos filhos esperam de nós. Voltei ali no Instagram. É isso que eles esperam de nós. Que possamos, debaixo do governo, da orientação do Senhor, guiá-los pelo caminho. E nessa live eu quis trazer para vocês essa etapa tão importante que vai aí perdurar a vida inteira dos nossos filhos, como é na nossa, que é o desenvolvimento das nossas emoções. Então, eu agradeço a todas que estiveram aqui e nos vemos na próxima live.